Taxa percentual ou simplesmente porcentagem nada mais é do que a razão, tá, de um número P pelo denominador 100. E aí a gente escreve isso nesta forma aqui, que é a forma de taxa percentual ou de porcentagem. Por exemplo, se você tiver lá uma promoção do tipo leve 3 e pague 5. Gênio. Pague 3 e leve 5. Pague 3. Pague 3 e leve 5. Pode ser também do outro jeito, tá? Geralmente é o tipo de promoção que eu costumo fazer. Mas enfim, pague 3 e leve 5. Olha, você só vai pagar 3, mas vai levar 5, quando na verdade você deveria estar pagando 5 para levar 5. E aí você pode, por exemplo, querer saber qual é o desconto. Qual é o desconto? Qual o desconto que você está recebendo? Você está recebendo um desconto de dois produtos em um total de 5. Esse é o seu desconto. E aí você, como eu vou representar isso em termos percentuais? Tá? Como é que se representa isso em uma taxa percentual? Existem várias formas de você chegar lá, tá, gente? Lembrando, ó, a ideia é essa aqui. Um número P numa fração com denominador 100. Essa é a ideia de porcentagem, tá bom? Tem várias formas. Eu posso simplesmente fazer essa divisão aqui, ó. 2 dividido por 5, você bate aí na calculadora e vai ver que é 0,4. E aí você, como é que eu transformo isso em fração? Ó, 4 sobre quanto? Depois da vírgula só tem um número aqui, ó. Então vai ser sobre, coloca um zero, vai ser sobre 10, tá bom? E aí, mas espera aí, eu ainda não sei como colocar isso em percentual. Vou fazer o seguinte, vou fazer esse denominador aqui virar 100, porque eu sei que é só chegar, né, no denominador 100. Para aqui de baixo que está 10 virar 100, é só multiplicar por 10, né? Então, 10 vezes 10, 100. Como eu multipliquei embaixo por 10, em cima eu tenho que fazer a mesma coisa. 4 vezes 10, 40. Então, se você quiser escrever isso aqui na forma percentual, de taxa percentual, ó, 40%. Claro que você podia ter chegado direto daqui, ó, 2 quintos. Ah, eu vou multiplicar. Nem sempre é fácil chegar, né? Nem sempre a divisão é exata também, infinita, por assim dizer. Então você coloca uma aproximação. Aqui, por exemplo, para algumas pessoas, ó, simples, você multiplica por 100, tá? Aqui, do jeito que estava aqui, ó, do jeito que estava aqui, outra forma de fazer é pegar isso aqui e multiplicar por 100. 0,4 vezes 100, a vírgula vai passar uma, duas. Então, 40%, que é geralmente o que você vai fazer quando você tiver aproximações. Você tem lá um resultado, você tem aqui um número dividido pelo outro, né, para representar a porcentagem. Aqui não vai, enfim, aqui, pá. E aí você faz a divisão, dá lá um valor assim, ó, 0, pode ser maior do que 0 também, tá, gente? Só para facilitar aqui, 5, 3, 8, 4, pá, 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 pá. Aí você multiplica por 100 e você vai ter 83, aproximadamente 83,8, por exemplo, tá? Então foi o que eu fiz aqui. Outra forma de chegar é pegar a divisão, a fração original que você tem e ir trabalhando aqui até chegar no denominador 100, que é parecido com o que a gente fez aqui, ó. E você pode fazer isso aos poucos, pode multiplicar por 2, aí tem que lembrando que numa fração que você faz em cima tem que fazer embaixo também, tá? Quando você quer simplificar essa fração. Deixar ela equivalente, transformá-la, mas deixar de forma equivalente para que ela represente a mesma coisa. Então você pode ir multiplicando por 2 e depois por 10, como a gente fez ali, ou no caso, se eu sei que eu quero chegar no denominador 100. Aqui é 5, para chegar em 100 é fácil, é só multiplicar por 20. Beleza, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima por 20 também. 2 vezes 20, 40. Bom, no último vídeo a gente já viu o que fazer para calcular o novo valor de alguma coisa, o preço, vamos dizer assim, o valor final, quando você tem um valor inicial, tá? O que a gente faz? A gente multiplica isso por 1 mais ou menos, se for um desconto, por exemplo, a taxa. E essa taxa aqui é o valor percentual, tá? Ela está em forma de porcentagem. Ou você coloca, por exemplo, uma taxa de 3%. Então esse I aqui ficaria 3%. Ou você escreve assim, ó,
3% é 0,03, tá? Não esqueça que isso aqui tem que ser percentual. Bem, vamos lá. Voltando no mesmo exemplo, qual seria o valor final de um produto que custa inicialmente 100? Como a gente faria isso sem conhecer essa fórmula? A gente pegaria aqui, ó, o valor inicial é 100 mais 20%, né? De que, gente? De 100. É aí que eu vou aplicar. Eu tenho que aplicar essa porcentagem em cima de alguma coisa, que é o valor original que eu tinha, tá? Então aqui, ó, o valor final vai ser 100. Vou colocar esse 100 em evidência, ok? Lembrando que aqui é a mesma coisa que está multiplicando por 1, ó. Então fica o quê? 100 em evidência vezes o 1 aqui. E aqui só tem esse bicho aqui, ó. 20 sobre 100, que a gente já viu que é 0,2. Portanto, meu valor final, né, seria o valor inicial qualquer aqui, que nesse caso foi 100, mais 1, mais a taxa em forma percentual, em forma decimal. Ah, professor, se foi 20%, devia ser 0,20. Gente, depois, de novo, né, depois da vírgula aqui, isso aqui não vai influenciar em nada se for zero. Tá? Então, 0,2. E aí você soma. Se fosse um desconto, você faria se fosse um desconto, não é isso aqui em cima agora, é outra aqui, ó. Se fosse um desconto, né, seria menos 20%, menos, você faria a subtração. Então, você vai ter mais ou menos sempre isso, ó. O valor de referência, o 1, mais se for um aumento, e menos se for um desconto. Esse valor que vem aqui é a taxa, né? É mais ou menos esse valor da taxa. E aí você subtrai do 1 ou soma com 1. E o que acontece se você tiver vários descontos ou acréscimos sucessivos? Por exemplo, um produto, vou usar mais uma vez o exemplo com o 100. Por que eu vou usar o 100? Para ficar fácil de enxergar, tá? Mas vale para qualquer valor, ok? Suponha que um valor recebeu um acréscimo de 12%, depois um acréscimo de 5%, e por último, ele recebeu um acréscimo, um aumento, veja só, o produto custava 100, aí recebeu um aumento de 12%. Aí depois teve um reajuste no ano seguinte, por exemplo, de 5%. De 5% do preço que estava, não é 5% em cima de 100, tá? Cuidado com essas coisas. Então teve mais 5%. E depois ficou muito caro, estava dando problema, teve uma deflação e aí teve um desconto de 10%. Qual vai ser, né, o valor final desse produto? Olha, pense assim. Seria fácil, ó. O valor final vai ser o quê, ó? Seria 100 mais os 12% de quê? De 100. Né? Que era o valor original. Eu não vou escrever com esse trabalho todo. Por quê? Porque eu já vi que eu posso simplesmente pegar aqui, ó, o valor inicial, que é 100, vezes 1 mais I, que é um aumento, né? Isso aqui, escrevendo em forma decimal, vai ficar, ó, 0,12, tá? Porque vai ficar 12%, você vai escrever 12% aqui e depois vai fazer o quê? Vai colocar 13% somando com 1, vai correr esse risco, né? Vai fazer errado. Então, você já transfere aqui e já coloca 0,12, tá? Ou seja, o valor final é igual a 100 vezes 1,12. Tudo bem? Pode deixar nessa forma também. E agora, no ano seguinte, quando você for aplicar o aumento de 5%? Aí você vai calcular assim, não, gente. No ano seguinte, o que você vai fazer? Você vai ter este valor aqui, ó. Né? Você vai ter o valor final, o valor no ano seguinte que vai sofrer 5% de aumento é o valor de R$112. E aí você vai fazer o mesmo processo, 112 mais, né, 5% de 112. Opa, não precisava fazer isso, era só pegar o 112, né, que sai dessa multiplicação aqui, e multiplicar por 1 mais 5%. Opa, que podia ter escrito 0,05, certo? Só que, ó, lembre-se que o 112 é isso aqui.
né? É isso aqui. Percebe que eu vou pegar, na verdade, esse valor, vou fazer essa multiplicação, colocar aqui e depois fazer o mesmo processo de novo. Então, quando você tem aumentos ou descontos sucessivos, ou até os dois, o que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar o valor original, que já está aqui, tá? Vou colocar aí como 100%. Isso aqui não é um isso aqui é um 100. E multiplicar, ó. Qual o próximo aumento que vai ter? O primeiro foi de 12, já está aqui, ó. Tá? O próximo vai ser de 1 mais 5%. 5% se representa assim em forma decimal, tá? O próximo vai ser o quê? De 1, opa, mas é um desconto, menos, como é que se representa isso aqui? 0,10, que eu vou deixar assim, ok? Pronto, aí fica mais fácil em vez de você fazer cada um de uma vez, você simplesmente aplica esses fatores de correção, por assim dizer, e faz o cálculo todo de uma vez só. Fica mais fácil. Inclusive, ó, o valor final, eu vou deixar aqui o 100, tá? Ó, 100 vezes, aqui é 1,12, que a gente já tinha, né? Podia ter colocado lá em cima. Aqui, vezes 1,05, vezes aqui, ó, cuidado, 0,9. Então, o valor final, não tem aquele tracinho ali, é 100 vezes o quê? Vou resolver toda essa conta aqui para ficar um pouquinho mais claro alguns detalhes. 1,12 vezes 1,05 vezes 0,9. Ó, 1, não precisa, você poderia até arredondar, mas eu não vou fazer isso nesse caso. 1,0584, tá? Pronto. Quando você multiplica isso por 100 vezes 100, seu valor final é de 5,84. Seu valor final é de 105,84, tá? Custava R$100 e foi parar em 105,84. Por que eu usei o 100? Porque aqui, ó, eu espero que vocês vejam que o acréscimo foi de 5,84%, né? Era 100. No final dos 3 anos, por assim dizer, ó, o primeiro ano foi 12, no segundo sofreu um aumento de 5 e no terceiro sofreu um desconto de 10%. Qual foi o final após 3 anos? O valor final após 3 anos mudou, aumentou 5,84%, né? Porque era 100 e foi para 105,84. Ah, professor, e se eu não conseguir enxergar assim, ó? Você pode fazer isso que eu fiz aqui, ó, que é primeiro deixar o valor inicial do jeito que estava, multiplicar aqui os fatores de correção, essas taxas aí, né? Essa taxa de aumento e de desconto. Tá ela aqui, ó. Qual vai ser o acréscimo ou decréscimo? É isso aqui, ó. Ó, é essa parte aqui depois da vírgula. Cuidado, que se tiver desconto, vai ser algo parecido assim, ó. Né? Então seria 0 menos alguma coisa, seria... não sei se fica tão claro. Isto aqui, ó, é na forma 1 mais ou menos uma taxa percentual. Tá? Pode inclusive dar 2 aqui. Ó. Se fosse 2, você vai tirar 1. Você vai pegar esse valor aqui, ó, e vai tirar o 1. Então, por exemplo, se for 1,5, quando você tira 1, quando você tira o 1, menos 1, sobra só 0,05. Ou seja, colocando isso aqui em percentual, taxa percentual, fica 5%, tá? 5%. Se fosse, por exemplo, aqui, depois de fazer todas essas contas, fosse 2,05, quando você tira o 1, o que você tem? Você tem 1,05. Significa que o seu aumento foi de, quando você transforma isso em porcentagem, ó, multiplica por 100 ou faz do outro jeito que você preferir, foi de 105%, tá? 105%.
Então, pode ser que isso aqui seja inclusive maior do que 1, 2, 3, 4. É só lembrar de tirar 1. Ah, professor, e se fosse 0,95 que tivesse escrito ali? Quando você tira o 1, deixa eu apagar isso aqui para não confundir ninguém. Quando você tira o 1, o que acontece? 0,95 menos 1 vai dar menos 0,05, né? 0,95 menos 1, ó, significa que você vai ter aqui negativo 0,05. Significa, esse negativo aqui significa que na verdade você teve uma redução de, e aí você transforma isso em taxa percentual, 5%, tá? Basicamente é isso. E caso eu tenha me esquecido, não tenha colocado aqui nessa forma antes de fazer, que também não tem problema nenhum, e eu só sei o valor final, vai que alguém tenha me dito, o valor inicial era esse, teve um aumento de 12, um aumento de 5, uma redução de 10. Qual foi, né? E o valor final foi de 105,84. Qual foi ao final de tudo, no final, no resultado geral, qual foi o aumento? Aí você, poxa, não sei, né? Então, ó, você tinha 100 originalmente, e aqui é qualquer valor que você tenha. Quero 100 agora não ficou legal. É 100%, né? O novo valor, ou melhor ainda, aí você escolhe o novo valor, ou como eu quero saber qual foi o aumento, né? Qual foi o aumento? Ó, do valor original foi 5,84. Representa quantos por cento? Você resolve essa regra de 3 aí, tá? Vou colocar isso aqui, ó. Não vou colocar assim, vou representar. Aqui você tinha a porcentagem e aqui você tinha o preço original, tá, gente? Então, ó, aqui podia ser 200, podia ser 15, podia ser 10, podia ser qualquer valor. Estou dizendo que o valor original representa 100%. E aí, o que passou do valor original? Foi 5,84, tá? Qual a porcentagem disso? Você vai e calcula a regra de 3. Nesse caso aqui vai ficar muito fácil porque eu usei como base o valor 100, né? Como exemplo. Igual, portanto, x é igual a 584 dividido por 100, 5,84%, ó, porque aqui eu estava pegando porcentagens, tá? Então, x aí, por cento.